Oi, gente! Gente, para a aula do mês de junho estou eu vestida de caipirinha. Porque eu amo uma quadrilha, gente, mas não vai rolar, né? Sei que vocês gostam também. Só se for em casa, né? Com as pessoas da família. Tudo bem? Olha nosso cenário, Janino. Que coisa mais fofinha. Então a aula de hoje vai ser uma homenagem ao mês de junho que eu amo. Porque eu amo quadrilha, amo São João, São Pedro, São Antônio, amo. Então eu vou fazer a aulinha vestidinha assim. Tudo bem? Para a música, né, professora? Senão a gente não consegue ouvir um minuto. Bom, agora sim. Tudo bem com vocês, gente? Bom, vamos começar um conteúdo novo hoje? Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, conteúdo novo não, um assunto novo dentro do mesmo conteúdo que nós estávamos trabalhando. Sim? Bom, nós vamos falar sobre aposto e vocativo, tá? São considerados termos acessórios da oração, sim? O que seria um termo acessório? Antes disso, nós estávamos trabalhando termos integrantes da oração. Vamos entender a diferença. Vou fazer uma comparação para vocês aqui, ó. Consideremos um carro em que eu vou fazer a comparação do para-brisas com um rádio, por exemplo. Vamos lá. O rádio de um carro é uma coisa necessária? Não, não é uma coisa necessária. Eu tenho porque eu quero, porque eu gosto de ouvir música. Então é um termo acessório, sim? Posso ter ou não, que não vai fazer diferença para mim. Não vai fazer diferença no funcionamento do carro. Para-brisas, além de ser obrigatório, é uma coisa que vai fazer diferença no meu carro se eu não tiver. Vai ser um problema para mim se eu não tiver. Então, é algo integrante ao carro, sim? Então, voltando para a língua portuguesa depois dessa comparação, nós vimos os termos integrantes nas aulas anteriores, significa que se eu retirá-los da oração, eu vou ter prejuízo de entendimento, porque eles são integrantes à oração, eles pertencem à oração e eles vão me fazer diferença, e eles vão fazer diferença de prejuízo provavelmente se eu retirá-los. Os termos acessórios, não, porque acessório é alguma coisa que eu posso ter ou não ter, sim, acessório. Os termos acessórios aqui, então, eu posso retirá-los da oração sem ter um prejuízo, no caso do aposto, né? Sem ter um prejuízo de entendimento. Vamos ver como que funciona um aposto, sim? Vamos conversar que eu coloquei aqui para vocês, tá? Bom, gente, o aposto, normalmente, ele é um termo em que a ideia é explicar. Eu disse normalmente, porque nós vamos ter alguns casos aqui para poder esmiuçar, tá? Então, normalmente é uma coisa que vai te dar uma explicação dentro da oração. E se eu retirar, não vai ter prejuízo de entendimento para mim, tá? Os apostos também, normalmente, são isolados por vírgulas. Uma coisa é vir com a vírgula. Quando eu falo isolado por vírgulas, eu tenho duas vírgulas e o aposto está ali no meio. O aposto pode ser mais de uma palavra. Sim, pode ser mais de uma palavra, tá? Podem ser vários termos. E normalmente aparecem isolados por vírgula. Professora, sempre? Não, nem sempre. Normalmente eles aparecem isolados por vírgula, eu retiro da oração e não vou ter prejuízo. Vamos conversar melhor aqui com os exemplos? Vamos ver aqui, ó. Eu posso ter aposto do tipo explicativo, enumerativo, resumidor ou, em alguns casos, eu não coloquei, mas em alguns casos ele pode ser chamado de recapitulativo também. Especificativo, sim? Vou conversar um a um aqui, ficou meio bagunçadinho, mas eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Quando eu tenho um aposto explicativo, sim? Ele vem isolado por vírgulas e eu normalmente explico um termo anterior. Vamos ver aqui, ó. A geografia, estudo da Terra, é fundamental. Professora, o que é aposto aqui? Vejamos, ó. Tem a presença da vírgula aqui, tem a presença da vírgula aqui. O termo que está entre as vírgulas, isolado por elas, é o meu aposto. Então, ó, isso aqui é o meu aposto. Estudo da Terra. Sim? Se eu ainda tiver dúvida de que isso aqui é um aposto, eu vou retirá-lo da oração, vou fingir que ele não estava ali. Se isso não fez diferença no meu entendimento, é porque ele é um aposto, sim? Vejamos aqui. Vou ler sem o aposto, tá? A geografia é fundamental. Eu consigo entender?
Consigo entender? Então o aposto ele veio para explicar, está isolado por vírgulas e veio para explicar. Além do que, isso aqui, o aposto, ele explica o termo anterior. Então eu tenho um tipo de aposto explicativo. Deu para vocês entenderem? Quando o meu termo pode, né, funcionar, a minha expressão pode funcionar como um aposto? Sim, nesse caso, um aposto explicativo. Vem explicando o termo anterior, isolado por vírgulas, posso retirar que não causa prejuízo. Aposto. Posso ter um aposto enumerativo, sim? Normalmente a enumeração vem lá no final. Vamos ver aqui, ó. Levava o que precisava. Batom, caneta, rímel, dinheiro, sim? A ideia de enumeração é fazer uma sequência de coisas que provavelmente sejam dentro do mesmo segmento. Então aqui são coisas que normalmente mulheres levam na bolsa, por exemplo. E eu ainda poderia ter um outro caso, vamos lá, ó. Gostava de comprar no shopping. Bolsas, sapatos, carteiras, perfumes. Eu vou ter um aposto enumerativo, considerando que eu posso, inclusive, retirá-lo. Veja que não vai ter prejuízo, vejam bem, ó. Levava o que precisava, ponto. Ninguém vai fazer nenhum tipo de pergunta, mas eu quero enumerar a minha ideia. Então isso é um aposto enumerativo, sim? Quando eu tenho um aposto resumidor ou recapitulativo, eu tenho que explicar os termos anteriores. Eu coloquei um asterisco aqui, eu vou explicar aqui abaixo porque ficou longo, tá? Então, essa explicação é relacionada a isso aqui, a um aposto resumidor, sim? Bom, saúde, educação, segurança, tudo está no estatuto. Professora, o que funciona aqui como um aposto resumidor? Algo que resume é algo mais sintetizado, mais um termo menorzinho, tá? Depois eu vou explicar a diferença disso com o enumerativo que pode causar confusão. Vejam bem aqui, ó. Eu tenho a presença do pronome tudo, sim? Ele vai funcionar como, essa ideia vai funcionar como o meu aposto resumidor. Vocês percebem que isso aqui resume tudo isso aqui? Perceberam? Ó, saúde, educação, segurança. Tudo está no estatuto, sim? Eu poderia usar, por exemplo, a palavra nada, que seria também um caso de aposto resumidor, tá? Saúde, educação, segurança. Nada está sendo respeitado. Poderia fazer esse uso também. E esse meu nada funcionaria como meu aposto resumidor. Professora, é possível que eu faça uma confusão do aposto resumidor com o aposto enumerativo? Eu acredito que não, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho que ter a presença do pronome que vai fazer a ideia de resumir. Percebam que aqui no enumerativo eu não tenho a presença desse pronome. E segundo, porque o resumidor, ele vai resumir os termos que vieram antes. Percebem aqui, ó? Eles vieram antes, a saúde, a educação e a segurança. Vieram antes do termo que resume, sim? Aqui, a ideia de enumeração ela vem depois. Então eu acredito que vocês não terão confusão de entendimento quanto a isso, certo? Eu posso ter um aposto especificativo, tá? A Avenida Paulista é sempre cheia. Gente, a ideia de especificar é dar particularidade, é quando eu quero ser bem claro com relação ao que eu estou falando, sim? O que funciona como aposto aqui, tá? Bom, especificativo, a Avenida Paulista. Gente, existem várias avenidas. Eu poderia falar assim, a avenida é sempre cheia. Tá, mas eu quero especificar. A Avenida Paulista. A Avenida Paulista está sempre cheia. Então, eu quis especificar qual avenida que é. Isso funciona como aposto para mim. Tudo bem? Vou deixar vocês visualizarem e vou conversar um pouquinho com vocês sobre como vai funcionar o restante, tá? Bom, eu tô dando uma explicação genérica aqui agora, mas para vocês vai também uma listinha com os principais casos de aposto, sim?
Eu vou fazer uma pausa e já volto porque tem continuidade disso aqui. Tem um outro termo, o vocativo, e nós vamos conversar sobre o vocativo. Normalmente há confusão sobre o vocativo e aposto. Eu não vejo por quê, e vou explicar porque eu acredito que vocês também não verão confusão nisso, porque é sossegado de entender e separar o que é aposto, o que é vocativo. Sim? Já já eu volto a conversar com vocês.